Rapaziada, beleza? Tudo certo aí com vocês? Cara, acontece que hoje eu tô sem internet, então a Matrix aqui não vai passar aqui no fundo, porque eu não sei o que aconteceu. Caiu aqui a minha conexão, tô usando o 4G e eu não consigo conectar na televisão, senão vai acabar com os meus dados, né? Quero trocar uma ideia com vocês sobre um assunto bastante interessante que eu pensei a respeito dele. Recentemente aí eu fiz um vídeo para vocês sobre o poder da mentalidade abundante. Esse vídeo eu gravei faz um tempo já. Eu já tinha publicado para os membros, então eu não consigo me lembrar para vocês aí o que eu falei naquele vídeo em si, né, detalhadamente. Acontece que num dos comentários lá, um camarada deixou lá, escreveu o seguinte, né, ele falou assim, ele escreveu celibato maior que mentalidade abundante maior que, acho que, sei lá, relacionamento sério, alguma coisa assim, e se eu não me engano, relacionamento sério maior que casamento, né, ele fez uma comparação colocando aí o celibato como a frame ideal, né? A frame superior, a melhor frame aí no que tange a estratégia sexual masculina. Inclusive eu acabei de postar aqui para vocês, eu não sei quando que esse vídeo vai ser postado, né? Mas eu fiz uma enquete aí, peço para vocês deixarem aqui nos comentários a sua opinião. Nessa enquete eu coloquei 5 opções de estratégias sexuais, as principais pelo menos, que mais aí pode haver uma comparação, até porque a votação aqui tá bastante parelha em certa medida, né? Eu coloquei assim, pedi pro pessoal escolher qual que é a frame, qual que é a estratégia sexual mais interessante para o homem hoje em dia. Coloquei celibato, por enquanto aqui, 110 votos, 14%. Relacionamento sério, monogamia, né, sem coabitação, 21%. Rotação de pratos e prospectos, que seria... Prospectos são mulheres que ainda não estão na sua rotação, podem ser mulheres que querem entrar na sua rotação, estão tentando, né, entrar na sua rotação, ficar contigo, se não ficou ainda, ou podem ser mulheres que você está tentando colocar na sua rotação, isso que são prospectos, né? Ou o que eu chamo aí de mentalidade abundante, GPzismo, né, que é você sair só com GP, esporadicamente, dependendo da frequência que o cara sai, eu chamo isso de mentalidade abundante artificial, já falei pra vocês, e o último tópico que eu selecionei aqui, relacionamento sério, mas exercitar opções. Eu não coloquei casamento, que eu acho que praticamente não teria votos, seria a opção menos selecionada pela rapaziada, e eu não posso colocar mais de 5 tópicos aqui para vocês votarem. Então, full celibato 14%, monogamia 21%, rotação 39%, é a que está na frente agora, e GPzismo 14%, relacionamento sério com exercitar opções 12%, né? Então deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, qual vocês acham que é a melhor estratégia sexual para o homem, pode trazer outras aí, misturar também se você quiser, o importante é eu saber o que você acha, né? E também já aproveitando, além de você deixar o seu comentário, se inscreve aí, se você é um ninja morfético, oculto, que não está inscrito, se inscreve e deixa o seu like também, por gentileza. Vamos pro assunto do vídeo, né? Aí esse camarada deixou esse comentário e eu pensei o seguinte, cara, achei interessante, há controvérsias. E eu aí acabei bolando a ideia de fazer um tema para vídeo sobre isso. Afinal de contas, né, qual frame aí, ou qual estratégia sexual é, entre aspas, superior ou melhor, mais interessante para o homem? Full celibato, celibato total, ou mentalidade abundante? A gente vai comparar elas aqui, eu vou trazer os principais pontos positivos e negativos de cada uma aqui, em ordem, de forma organizada, né? Entretanto, inicialmente eu quero dizer para vocês, rapaziada, que não é assim tão binário e tão preto no branco, vai depender muito. Por exemplo, às vezes um full celibato pode ser muito interessante comparado com um cara que tem uma mentalidade abundante aí irrelevante, uma mentalidade abundante mínima, de nível inferior, vamos dizer assim, né? Agora, se você comparar um cara no full celibato, vamos supor, um cara no full celibato com um camarada que tem mentalidade abundante de garotas aí, não sei... Cara, vamos usar um número aqui só para fazer sentido, nota 3, de VSM3 ou só de M-Sol e balzaquianas, como vocês falam. Aí realmente eu acho que às vezes o full celibato acho mais interessante. Agora, se você pegar um full celibato com uma mentalidade abundante de um Léo Stronda, aí eu acho que a mentalidade abundante do Léo Stronda é mais interessante aí do que um full celibato. Então não é assim tanto preto no branco, né? E até outro ponto que eu quero tocar, os tópicos que eu vou trazer aqui para vocês, né? Alguns podem parecer mais interessantes, mas não quer dizer que eles tenham o mesmo nível de equivalência. Vai depender, como eu falei, vai depender do indivíduo em questão, vai depender das garotas que ele está lidando também, vai depender da idade, vai depender do momento que ele está atravessando na vida dele. Porque você colocar, por exemplo, rapaziada, um full celibato, né? Vamos colocar um full celibato de um cara que não tem grana. Aí fica complicado, e às vezes um cara até que tem mentalidade abundante, com M-Sol, tal, mulheres que não têm um VSM tão alto, pode ser que para ele, pode ser que esse lado aqui seja melhor, né, comparado com um full celibato de um cara que mora com os pais, que não tem dinheiro, não tem independência,
Porque os principais fatores pelo qual o full celibato vai ser interessante é porque você vai desfrutar mais aí dos seus prazeres individuais, né, da sua vida de maneira até a certo ponto egoísta, que é o que eu vou destacar aqui para vocês no decorrer do vídeo. Então eu anotei os tópicos aqui um por um. Primeiro eu vou passar para vocês os pontos positivos aqui sobre o celibato, para a gente fazer essa confrontação, né? E eu peço para vocês não se valerem de shaming, né? Colocar aí no sentido de competição. Eu quero comparar aqui as duas estratégias sexuais, não determinar em forma competitiva quem é melhor do que o outro. Ah, eu sou melhor do que você porque eu não transo, eu sou melhor do que você porque eu como todo mundo. Isso aí para mim é bobagem, é só um efeito comparativo, porque eu achei o tema muito interessante. Se não fosse aqui eu não teria, inclusive, achados aí pontos negativos e positivos entre eles, que até certa medida eles acabam aí sendo bastante equivalentes, né? Então olha só, o primeiro aqui que eu separei é a paz e tranquilidade acima de tudo de você ser um celibatário 100%, ou no caso que alguns chamam de Volcel. Inicialmente, sobre essa história de Volcel, rapaziada, tá, o que eu quero dizer é o seguinte: não vale GP aqui nesse caso, não está incluso GP, porque seria mentalidade abundante artificial. É o cara que ele é celibatário total, ele não se relaciona mais com mulheres, nem sexualmente de maneira alguma. O que acontece sobre o Volcel é que muitos, se não a maioria dos que se dizem, né, não todos, mas muitos, se não a maioria, usam o Volcel como forma de coping, usam o Volcel como se eles tivessem opção de namorar, né, ou de ficar com mulheres, quando na verdade eles são celibatários involuntários. Porque muitos homens aqui na comunidade dizem normalmente, né, ah, eu não quero namorar, entendeu? Eu não quero, eu sou Volcel e etc. Só que assim, é muito fácil você falar que você não quer relacionamento, ou que relacionamento não vale a pena, se não tem nenhuma garota querendo namorar ou ficar com você. Então é muito fácil, porque uma coisa que eu sinto às vezes, rapaziada, sobre o homem seguindo seu próprio caminho, que vale a pena a gente explicar aqui, é que assim, o que eu tenho que indicar para vocês, o que eu tenho que sinalizar, é que de um modo geral, né, a maioria dos homens, eles ou nós, de um modo geral, nós que fomos rejeitados pelas mulheres, rapaziada. As mulheres que nos rejeitaram primeiro, não somos nós que estamos rejeitando elas agora. Elas que estão escolhendo preferencialmente os caras do topo, 10, 20%, Shads, Tyrones e por aí vai. Ou os alfas, os homens de alto valor, tanto faz o termo. Então, não somos nós que estamos rejeitando as mulheres seguindo o nosso próprio caminho. Porque a verdade, rapaziada, isso é um fato, cara. A gente tem que falar a verdade aqui. As mulheres não se importam se você está seguindo o seu próprio caminho ou não. Cara, isso pode ser doloroso, mas é uma verdade. Cara, o homem que segue seu próprio caminho, para a maioria das mulheres, entendeu? A maioria dos homens que seguem o próprio caminho, para a maioria das mulheres, não faz falta nenhuma. Então, não somos nós que estamos rejeitando elas. Elas que nos rejeitaram primeiro, rapaziada. Esse é um fato que tem que ser estabelecido e tem que ser dito aqui na comunidade. Elas que rejeitaram os homens, não é você que está rejeitando elas. Porque é o que eu estou dizendo, né? Antes de você falar relacionamento não vale a pena, primeiro precisa entender se alguma mulher está interessada em querer namorar contigo. Essa é a minha opinião. Esse é o primeiro ponto que eu queria só fazer esses parênteses aqui, fazer esse parênteses para vocês. Então, continuando, o principal definitivamente do full celibato é a paz e tranquilidade que você vai ter. No sentido de que você não vai ter dor de cabeça em ter que ficar lidando com uma garota, porque mesmo em rotação, rapaziada, que talvez seja o jeito mais simples de lidar com as mulheres, em que você não tem que fazer tantos malabarismos, fazer coisas que você não quer, porque normalmente no relacionamento ele acontece assim, né? É aquilo que eu já disse, o homem, ele faz coisas que ele não quer para ter acesso ao sexo, e a mulher faz sexo para manter o relacionamento. Então, nesse caso, você não tem que se preocupar com isso. A melhor maneira de você evitar ter, entre aspas, dor de cabeça ou se incomodar em se relacionar com a mulher é o jeito mais simples, que é ficando com a mulher, né? Ficando, você não assume o compromisso em um relacionamento sério. Mesmo assim, escapar 100%, ser completamente egoísta, não será possível. Você de vez em quando vai ter que se comunicar, você vai ter que acabar saindo com ela, você vai ter que levar ela para passear, saindo com ela para alguns lugares, para você justamente manter esse prato girando. Entendeu? Se você não fizer nada pelo prato para ele continuar girando, se você tratar a garota como que eu chamo de booty call, né, que seria a tradução, seria disque bunda, que você só liga e transa com ela, só liga e transa com ela. Cara, a maioria das mulheres não vão tolerar esse comportamento, elas não vão permanecer. Então você tem que, né, manter o prato girando para que ela permaneça na sua rotação. E definitivamente, muitas vezes, isso pode acabar comprometendo levemente, às vezes muito, depende da garota, depende do seu VSM, do dela, que assim, quanto mais alto o VSM da mulher em comparação com o seu, mais pesado é o prato, rapaziada. Maior será o esforço para você girá-lo através do que a gente chama aqui, que o Bruno trouxe, né? O TEDA, né? Que é tempo, energia, dinheiro e atenção. Quanto
mais alto é seu VSM comparado com o dela, e se até maior, menos esforço você terá que fazer. Normalmente as mulheres, isso é autoexplicativo, cara, isso é muito engraçado, é fascinante, né? Normalmente as mulheres que estão na friendzone dos caras são mulheres que têm VSM inferior ao do cara. Aí o cara não tem que fazer esforço para girar o prato, ela fica se girando sozinha. Ele não tem que fazer nada, porque normalmente o VSM dele é maior do que o dela. Então, quanto mais alto for o VSM da mulher comparado com o seu, mais pesado será o prato para você girar, maior será o investimento de teda que você vai ter que fazer para manter essa garota na sua rotação. Então depende aqui, mas de um modo geral, você pode desfrutar aí quase que 100% da sua paz e tranquilidade de maneira egoísta, conectando no segundo tópico, economia, cara. Definitivamente, rapaziada, aqui se você tiver uma cabeça boa, né, você vai conseguir economizar bastante sua grana. Você vai poder focar o seu dinheiro e gastar somente com você. Ir para os lugares que você quer, ou não ir às vezes para os lugares que você quer. Porque de vez em quando uma garota que está na sua rotação, ela vai querer sair. Ela vai querer ir para uma balada. Aí você vai numa balada, ela entra de graça, ela às vezes até bebe de graça, você vai ter que pagar 30 conto na entrada e ainda vai ter que pagar suas brejas. Aí você deixou lá 100 conto, 150 conto. Quando você é full celibato, você não tem que se preocupar em como você vai utilizar o seu teda, né, para manter a estratégia sexual ainda eficiente a seu favor. Aqui não, aqui você gasta o dinheiro com o que você quiser, ou você não gasta o dinheiro com o que você quiser. Você tem total controle e, consequentemente, também total poder sobre a maneira que você vai administrar, ou, melhor dizendo, economizar sua grana. Próximo tópico aqui, também está conectado, como expliquei, é a liberdade. Você que tem liberdade de definitivamente fazer o que você quiser, sem se preocupar com a opinião da garota. Se você quiser fumar seu narguile, cara, se você quiser tomar não sei quantas brejas, comprar um combo do McDonald's, que nem eu fiz esses dias eu comprei uma caixa de Ferrero Rocher, sabe, aquele bombonzinho que veio com 3, eu comprei uma caixa que vem com 16 de 3 bombonzinhos, pra vocês terem noção, 600 gramas de Ferrero Rocher, paguei 70 conto. Cara, eu sentei aqui em casa, acho que numa sexta-feira, né, e eu lembro que eu peguei um combo do Mac, mais umas besteiras, coloquei um filme e fiquei comendo Ferrero Rocher, comi o combo, fiquei com a barriga desse tamanho, velho. Você acha que eu conseguia transar depois? Impossível, cara. Como é que ia transar depois? Fiquei parecendo uma sucuri deitado no sofá, uma jiboia. Cara, é o que eu tô dizendo. Nesse caso, você pode desfrutar disso de maneira assim inconsequente, eu posso dizer. Você pode focar 100% na sua liberdade, fazer, ir aonde você quiser, comer o que você quiser, sem se preocupar se você vai estragar às vezes seu VSM, se a garota vai ficar assim incomodada, porque você encheu o bucho ali, e agora você quer dormir. Que nem o Danilo Gentili fala, né? Ele já falou várias vezes, cara. Isso é um exemplo, que ele não namora, entre aspas, porque depois que ele transou com a garota, ele quer jogar videogame, ele quer comer McDonald's, ele quer tomar milkshake, ele quer fumar charuto. Só que ele tem que ficar abraçado dando atenção pra mina. É uma maneira de você usar a atenção, que é um dos componentes do TEDA, pra manter a garota na sua rotação. Por isso muitos dizem, definitivamente, por mais clichê que isso soe, que GP você não paga por sexo, você paga pra ela ir embora, cara. Isso é verdade. É engraçado. Eu não entendia muito isso, mas é um fato, rapaziada. Eu sei que vocês entendem o que eu quero dizer. Então você tem liberdade aqui pra fazer o que você quiser, comer o que você quiser, ir aonde você quiser, assistir o filme que você quiser. Você não tem que se preocupar. Ah, eu tenho medo de assistir filme de terror. Não, foda-se. Você assiste terror, Exorcista. Puta, falei uma palavra aqui. Pode desmonetizar o vídeo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então esses são os 3 principais pontos positivos do celibato. Como eu falei, sem grana pode ser mais um fardo do que um privilégio, né? Pontos negativos que eu separei, definitivamente, acho que um dos principais, todos eles aqui pra mim meio que tem o mesmo peso, abstinência, cara. Ficar sem sexo pro homem definitivamente é muito difícil, né? E essa abstinência pode causar os outros fatores que eu vou salientar aqui pra vocês mais adiante, mas o principal deles é a sede que você vai sentir constantemente, né? Alguns caras acabam recorrendo aí a bonecas, outros recorrem a filme pornô mesmo, cara. Falei mais um tema aqui pra desmonetizar o vídeo. Puta vida. Alguns recorrem a essas coisas aí, masturbação, por aí vai. Alguns nem isso fazem. Definitivamente, você vai conviver com essa sede que pode tomar muita conta aí do seu pensamento, né? E justamente isso que você está suprimindo dentro de você, essa sede que você está controlando, ela pode se manifestar em outras formas aqui, que eu também acho que são muito importantes aqui da gente comentar e destacar, que, por exemplo, seria aqui uma delas, né, a frustração e também a rage pill. Muitos caras, rapaziada, que não têm relação sexual com as mulheres, né, eles acabam se sentindo, é normal se sentir extremamente frustrados e manifestar essa frustração através de raiva ou de ressentimento, ódio contra o sexo feminino, contra as mulheres. Muitos caras que são celibatários involuntários, que usam o Volcel
como coping, eles acabam caindo numa bolha e manifestando isso através dessa rage. Então ele sempre está se reforçando de estímulos negativos sobre as mulheres, cara, para reforçar para ele que aquilo, para ele se sentir menos desconfortável por lidar com essa abstinência. Então ele tenta estar se reforçando a si mesmo, que relacionamento não vale, vários copings, ele usa vários copings aí, principalmente através do profano feminino, para conseguir aí se sentir menos desconfortável por não estar tendo relação sexual. Creio eu tô chutando que esse pode ser o caso da maioria dos camaradas que não se relacionam sexualmente, né? E outro fator pelo qual também isso acontece, rapaziada, foi que eu já falei num vídeo. Quando o cara tá saindo com uma mina, especificamente tá se relacionando sexualmente, cara, tem muitos pontos positivos em lidar com as mulheres também, rapaziada, não só pontos negativos. Os caras que saem com mulheres sabem o que eu estou dizendo. Então, eu fiz um vídeo que eu falei, como sair da rage pill? Transando. Por quê? Porque transando, cara, como sair da frustração e da rage pill? Transando, porque quando você está se relacionando sexualmente com a mulher, você vai desfrutar não só dos prazeres sexuais que para o homem tem muito valor, mas também da atenção não sexual, da companhia feminina. Porque eu gosto de mulher, rapaziada, eu não falo que nem esses caras que é só um buraco e nada mais. Eu gosto do buraco. Não. A gente gosta, na verdade, da peteca da mulher, não da mulher. Cara, eu não concordo. Eu gosto da mulher também, rapaziada. Eu gosto da peteca, mas eu gosto muito da mulher, do lado feminino da mulher, tanto interno, tanto interior quanto exterior. Eu assumo pra vocês sem problema nenhum. Se eu falar, só gosto da mulher porque ela tem peteca. Não. Eu gosto do aspecto feminino, exterior, né? O cabelo, os traços delicados da mulher, o corpo, né? A mão. A gente sabe, vocês sabem do que eu tô falando. E também os aspectos do lado feminino interior. Então, quando você está se relacionando com uma mulher e ela te respeita, você também vai desfrutar do lado positivo, tanto da atenção não sexual dela, como da atenção sexual. Então, eu não compartilho dessa ideia de que a mulher só é bom porque ela tem peteca. Eu discordo, cara. Essa é a minha opinião, beleza? Como eu falei, quando você está se relacionando acima de tudo sexualmente, você vai ver esse lado positivo, desde que a mulher respeite você. Se ela está transando contigo, provavelmente ela te respeita, normalmente. Por último, é a depressão. Definitivamente, esse fator de ficar sem relação sexual, acima de tudo para os caras que são blue pill, os caras que não têm conhecimento, ele pode se sentir extremamente triste, né? Nem raiva nesse caso das mulheres, é triste, depressivo, né? Porque o cara que às vezes ele acaba desenvolvendo a rage pill é porque a depressão dele pode acabar se tornando raiva quando ele desperta. Então a depressão, pela minha perspectiva, é mais associada ao cara blue pill, se é que vocês me entendem. Esse cara pode comprometer a autoestima dele de maneira severa, né? E também a própria autoconfiança e se sentir depressivo. Isso, rapaziada, isso é óbvio e nítido que quando a gente consegue ficar com uma garota, converter uma garota que a gente tem muito interesse, cara, isso dá uma explosão de endorfina na gente, creio eu que deve ser uma recompensa biológica, né, pra você continuar buscando mulheres, provavelmente é isso, né? Mas definitivamente você vai se sentir muito bem, cara, se você ficar ou estiver ficando com uma garota que você tem alto interesse e alta atração por ela. Faz muito bem pro ego do homem, pra saúde mental, psicológica e emocional. Isso é um fato, rapaziada, não é o que eu falei. Tem pontos positivos, mas também tem negativo. Isso aqui não tem como a gente negar, né? O vídeo já tá com 18 minutos, puxa vida. Próximo agora, da mentalidade abundante, eu trouxe os fatores positivos aqui, que eles meio que seriam aí, né, o lado oposto, reverso dos fatores negativos do celibato. Primeiro que eu separei indiferença e aceitação. Você se torna indiferente com as mulheres ou em lidar com elas. Você não se importa com o comportamento delas de um modo geral, seja mulheres que você está tentando se relacionar ou seja mulheres que você observa no seu dia a dia ou que você descobre e fica sabendo de algo que aconteceu nas redes sociais. Você não se importa, você se torna indiferente sobre o profano feminino e até mesmo também o divino feminino. Você aceita a natureza feminina de maneira definitiva, você absorve, você consegue superar, todas as fases do luto, principalmente lidando com mulheres. Porque o principal motivo pelo qual os homens desenvolvem muita frustração com as mulheres é lidando com elas e sendo muito rejeitado. Quando você tem mentalidade abundante, rejeição, todo homem vai passar por isso de maneira definitiva. Uns menos, outros mais. Acontece aqui, cara, que, cara, não te incomoda, não te frustra mais ser rejeitado, uma mina falar merda, uma mina não te olhar, uma mina te olhar com desprezo, você não se importa, cara. Dread game, esse fator aí de que elas colocam os caras na friend zone, ficam enrolando você como contatinho ali de muleta emocional, você não se importa, você não cria expectativas na garota, porque você já tem opções. O que faz o cara se frustrar por não conseguir converter uma garota, mesmo se o cara às vezes nem gastou grana e não saiu de casa, rapaziada, só ficou no contato virtual,
é as expectativas que ele alimenta. Nesse caso aqui, quando você tem mentalidade abundante, você aprende a não criar expectativas, você é indiferente a isso. Esse para mim talvez sejam os principais. Definitivamente, segundo ponto positivo, é que você vai desfrutar aí da atenção sexual, como expliquei, e da atenção não sexual de uma mulher, que, como eu disse, né, são fatores muito positivos da companhia de uma mulher feminina, né? O lado positivo delas, que não só tem o negativo, principalmente quando você está lidando com elas de maneira aí romântica, por assim dizer. Então você vai desfrutar da companhia de uma mulher, da companhia feminina. Homem gosta de mulher, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, isso não é coisa de mangina falar um negócio desse, né? Então você vai desfrutar desse lado das mulheres aí, tanto do lado sexual como do lado não sexual. O terceiro aqui é a confiança e autoestima, que melhora muito para você. O sexo é muito saudável para o ser humano, né, de um modo geral, e isso vai fazer bem para você no seu dia a dia, você vai se sentir mais leve também. E como eu expliquei, isso pode também trazer paz e tranquilidade para você, porque agora você está mais calmo, tranquilo, você não está tão sedento assim. Eu vou destacar os negativos agora, tá? Caminhando para o encerramento do vídeo. Definitivamente, os gastos que você terá são uma das coisas que mais me incomodam em lidar com mulheres, você gastar dinheiro, tá? Depende, rapaziada, do seu VSM, o TEDA, o dinheiro é um dos componentes do TEDA, né? No TEDA, cara, o que vai depender de quanto de TEDA você vai gastar é o seu VSM comparado com o da mulher, rapaziada. Se a mulher for muito gata, entendeu? E você também não for um Shed, via de regra, não tiver no Lux Match, até se você tiver, cara. Porque mulher, cara, vai no Instagram de uma mina bonita, você vai ver que ela tem um estilo de foda luxuoso. Bicho, é 90%, mais de 90% de probabilidade, isso que eu tô falando. Vai no Insta de qualquer mulher bonita, gostosa, ela vai ter um estilo de vida foda. É inacreditável, cara, é um negócio inacreditável. Você olha lá, você vê sempre fotos em restaurantes fodas, iPhone, viagens na neve, praia e passeio de bug. Olha aí, veja, olha aí, cara. Batata, vê uma foto de uma mina bonita e já calcula. Ela tem um estilo de vida foda. Entra. Você vai ver lá, viagem, a porra toda, uma abundância do caramba de estilo de vida. Então, definitivamente, quanto mais gata é a mulher, mais você vai gastar o TEDA. Principalmente, às vezes, até a grana. Esse é o principal ponto aí que é ferrado pra nós, né? Número 2, ansiedade também, eu acho que ele tem a sua relevância. Ansiedade em que sentido, rapaziada? É o que eu disse, cara. Você lidar com mulheres não tem como você evitar 100% o problema. Não tem como. Elas são criaturas emocionais e complexas. Você vai ter que lidar com isso. A rotação é a maneira de você menos enfrentar, menos lidar, evitar o máximo a responsabilidade em lidar com as mulheres, né? Mas mesmo assim 100% não tem como. Você vai lidar com joguinhos emocionais, você vai lidar com cheat test, você vai lidar com ela fazendo chá do sumiço às vezes, dread game, né, em níveis diferentes, como eu falei, depende de você, depende da mina, mas isso vai trazer uma certa ansiedade para você. E 100% escapar não tem como, tá? Tudo tem que ser equilíbrio, rapaziada, que eu falei, tudo tem ponto positivo e negativo na vida. O celibato tem os seus, a mentalidade abundante tem as suas, e também outro ponto aqui, principalmente quando a garota descobre, começa a gostar de você, e aí ela quer namorar, ou ela sabe que você está saindo com outras mulheres, e aí isso pode definitivamente comprometer um pouquinho sua paz e tranquilidade e trazer uma certa dor de cabeça. Esse é um ponto negativo. O último aqui que eu destaquei, que eu acho que é o menos improvável para nós, mas é possível, é um envolvimento emocional, rapaziada. Você se envolver emocionalmente com a mulher. Aí definitivamente você fez o maior investimento de todos, que é o sentimental, que é o que definitivamente aí é o mais difícil de abandonar e que mais vai trazer dor de cabeça, porque você está tentando controlar algo ou esperando o comportamento de alguém que você não tem controle sobre essa pessoa. E aí pode acontecer de você acabar gostando da garota e aí o inverso acontece contigo. É você que está incomodado pela comunicação dela, é você que às vezes quer a exclusividade dela, e aí às vezes é você que está na rotação delas. Então lidar com isso definitivamente vai ser bastante desconfortável para os homens se ele acabar se envolvendo emocionalmente com uma dessas garotas aí que são as opções que ele estiver exercitando dentro da mentalidade abundante. O vídeo ficou longo, sinto muito, vai bater quase 25 minutos, mas eu acho que ficou bom, consegui descarregar tudo que eu queria, pelo menos o principal. Peço por gentileza, rapaziada, se você chegou aqui até o final, deixa a opinião de vocês. Se tem alguma coisa a acrescentar no que eu disse, a retirar, a discordar, no respeito aí, sem shaming, sem xingamento. Discordância eu aceito, lição de moral não. Entendeu? Se você der lição de moral, sim, eu vou remover seu comentário e você vai tomar um bloco. Ponto final, não interessa. Discordar, pode discordar de mim à vontade. Agora, me shame, me atacar, me diminuir, mexer no meu ego, essas patifaria, lição de moral no meu canal,
inscrito não me dá lição de moral. Discordar, tá tudo certo. Então, se você acrescentaria um ponto negativo, um positivo, deixa aí nos comentários que eu estou interessado em saber sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.